Para tudo que você está fazendo agora, preste atenção nessa série que a gente preparou com muito carinho para você. Hoje completam 25 anos da suposta aparição do ET de Varginha. Nós preparamos uma série especial em 3 capítulos sobre este que é considerado um dos principais eventos da ufologia mundial. Nós conversamos com especialistas e também com pessoas que acompanharam de perto toda a movimentação na cidade de Varginha. No episódio de hoje você vai saber tudo o que aconteceu naquele dia 20 de janeiro de 1996. O caso mais importante da ufologia brasileira, um dos mais relevantes para os estudos mundiais, aconteceu aqui em Varginha, no sul de Minas Gerais, há 25 anos. – 20 de janeiro de 1996. Os varginhenses que acordavam naquele dia não imaginavam que a data marcaria a história e mudaria os rumos da cidade. Um dia chuvoso, um temporal de janeiro que, segundo testemunhas, fez o céu daquela manhã escurecer. Ainda durante a madrugada, na zona rural de Varginha, um casal viu algo estranho. Tinha 5 metros de altura do chão. Ele tinha o tamanho do micro-ônibus, sabe? A gente ficou avistando aquilo até dobrar o morro pra cá, pra Varginha. Na traseira ele tinha uns negócios que mexiam assim, sabe como você põe uma serpentina no ventilador que fica banando? Daquele tipo assim. O seu Eurico e a dona Oralina trabalhavam e moravam no sítio que fica bem próximo da cidade. Naquela noite, dona Oralina perdeu o sono. Ouviu o gado agitado e fazendo muito barulho. Ao sair na janela, ela se surpreendeu com algo que nunca tinha visto e chamou o marido. Ele veio nessa direção, bem devagarzinho, dessa direção, foi indo e sumiu nessa direção. Algum animal desapareceu ou não? Sumiu o bezerro, esse bezerro que eu falo que é deformado, sumiu. O que eles viram seria um objeto como este que o seu Eurico, 25 anos depois, ainda se lembra bem. Sem esquecer nenhum detalhe, ele reproduz em uma folha o desenho de algo que mudou a vida dele. Então, era brilhante por causa da fumaça que era clara, né? E aqui onde ficava a casa? A casa ficava embaixo. Pela forma que passou lá, acho que tinha um defeito assim, né? Tinha um defeito, porque estava muito baixo. Apesar que você não sabia o que era, né? Mas o que chama ainda mais atenção é que uma semana antes, no dia 13 de janeiro, uma outra testemunha teria visto algo parecido. Descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. Como se estivesse procurando algum local para poder baixar. Quando que eu cheguei aproximadamente próximo a Varginha, tá bem na entrada da cidade, uma coisa, eu olho para o alto e uma coisa me chama a atenção. O que é? Era uma aeronave, tá, em forma cilíndrica, como se fosse um tubo de avião, tá, com um rasgo enorme lateralmente e saindo fumaça e caindo. O barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, né? Ele me parou e já escutava vozes ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção. Conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original. Era como se fosse um alumínio, um avião de alumínio, sabe, uma chapa bem brilhosa que o sol batia, refletia, não tinha nada de lâmpadainha, luzinha, isso é mentira, não existia. O que existia era como se fosse um tubo de avião, tipo um charuto, com rasgo, saindo uma fumaça cinza, esbranquiçada, lateralmente,
e ele caindo direto para o chão. Além das muitas coincidências que envolvem o aparecimento de OVNIs e de uma possível nave espacial, a história daquele dia 20 ainda continua. Isso porque criaturas estranhas teriam sido vistas em Varginha. Rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto, vermelho. Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. Agachado. Foi exatamente aqui neste local que as irmãs Valquíria e Liliane e também a amiga Kátia, que estavam com elas, viram a criatura. As meninas contaram na época que quem apareceu para elas foi uma figura de pele marrom e oleosa, olhos vermelhos, 3 chifres na cabeça e também as veias estariam bem saltadas. Ainda segundo o relato das meninas, o tal ser extraterrestre que estaria aqui estava agachado, muito assustado e encolhido, bem próximo a esse muro que fica nesse terreno no bairro Jardim Andere. Desesperadas, as meninas correram para casa, onde contaram para a mãe o que tinham visto. Ao retornarem para o terreno, a criatura já havia desaparecido. Restaram apenas algumas marcas de pegadas e um cheiro de amônia muito forte. Eu estava mais na frente um pouquinho delas, ela vindo atrás, e eu com 2 sacolas na mão. Na hora que eu fui passar o terreno baldio, né? Aí me chamou uma pichação no muro, me chamou atenção. Aí eu fui olhar naquilo que me chamou atenção e para baixo um pouquinho tava essa criatura. Tava abaixado, né? Que a gente viu uma altura dessa assim, ó. Só mais um detalhe que seria importante é ressaltar que elas não queriam fazer esse depoimento. Eu fui lá na residência delas agora tentar convencê-las mais uma vez. Graças a Deus tivemos sucesso em confiança. Segundo os ufólogos que estudam o caso, na rua debaixo do terreno onde as meninas viram a criatura, outras testemunhas teriam visto equipes do Corpo de Bombeiros capturando animais. Disparos de armas de fogo também teriam sido ouvidos. A gente achou também uma testemunha nova, que é um morador do bairro Jardim Andere, em que ele relata que ainda na manhã do dia 20 de janeiro, ele um pouco para baixo ali da rua Suécia, após uma linha férrea, ele disse que viu a uns 50 metros de distância uma área isolada pelo exército e alguma coisa sendo transportada dentro de um saco. Uma caixa de madeira coberta com um saco. A gente localizou também um ex-militar dos bombeiros que confirmou de forma inédita que ele alega que estava no Jardim Andere podando árvores. 9 horas da manhã houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros de Varginha relatando um animal estranho no bairro Jardim Andere. Esse chamado foi passado via rádio para eles e ele alega que foi verificar junto com os 2 amigos o que estava acontecendo. E as histórias de aparições de criaturas não pararam por aí. Ainda no dia 20, durante a noite, o soldado Marco Eli Xerezi teria resgatado um dos seres em um matagal no bairro Jardim Andere. Ele e outro oficial teriam colocado a criatura no carro. Durante a operação, Marco teria carregado o tal ser extraterrestre no colo e a criatura teria arranhado o soldado. Os militares, então, teriam levado o ser para o pronto-socorro e, em seguida, para o hospital regional. Pegou para mim assim, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Esse caso ainda vai sair muita coisa. Segundo os relatos, né, que se obteve, a criatura teria passado em frente o carro e se abrigado numa obra próxima. O Marco teria ido lá, pego a criatura, colocado no banco de trás desse Fiat Premio. Eles, como conheciam um médico que trabalhava num posto de saúde próximo, eles levaram até esse posto de saúde. O médico veio até a porta lá e, quando ele viu o que estava lá
no banco de trás do Fiat Premio, ele falou que aquilo não iria ser atendido ali. E aí eles foram para o hospital regional. Durante a noite, uma outra operação teria sido montada para transferir a criatura do hospital regional para um hospital particular. Como o hospital regional é uma área muito central e começou a chamar muita atenção, eles resolveram transferir a criatura do hospital regional para o Humanitas, porque o Humanitas era um local mais afastado do centro, porque seria um hospital mais aparelhado, com mais recursos, né? O contato que o soldado Marco Elixerese supostamente teve com a criatura é parte fundamental das investigações. O oficial morreu poucas semanas depois, em decorrência de uma infecção generalizada, onde teria perdido toda a imunidade. Quando ele foi atendido no hospital, com febre alta, dores nas costas, que rapidamente evoluiu para um quadro de septicemia, foi levado para o CTI, que apesar do uso dos melhores antibióticos da época, intravenoso, ele veio a falecer em menos de 48 horas. Então, eu acho assim que no momento da captura, como pode ter havido um contato de pele, é onde meu irmão poderia estar com a imunidade baixa, ou poderia ter algum corte, alguma cicatriz, alguma coisa assim, em que a qual a bactéria penetrou e aglomerou. E realmente internou com um quadro atípico de uma infecção extremamente grave com um rapaz jovem, que o levou ao óbito em pouco tempo, sem nenhuma condição de recurso para cuidar daquela infecção naquele momento, já que tudo indica que as defesas do organismo dele estavam prejudicadas. Meses depois, uma outra criatura teria sido vista em Varginha. Em abril de 1996, Dona Terezinha estava em uma festa de aniversário, aqui neste local, que era um salão de festas no zoológico de Varginha, quando saiu para fumar e se assustou. E aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos bem grandes para fora. Ele não tinha chifre, não porque eu não vi, porque me representou que ele estava de capacete. Porque do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho o corpo dele. Na mesma época, alguns animais do zoológico foram encontrados mortos. Na época que aconteceu essa ocorrência, foram 4 animais, né? 2 veados, uma anta e uma jaguatirica. Animais que são herbívoros, né? Os veados e a anta são animais herbívoros e a jaguatirica carnívoro. E todos eles apresentavam uma coloração de aspecto meio prateado, cinza prateado, no trato gastrointestinal. E isso daí levou a gente a suspeitar de algum problema existente, mas animais que se alimentavam de coisas diferentes. Mas os depoimentos das várias testemunhas que disseram ter visto objetos e seres estranhos naquele dia 20 não teriam agradado às autoridades. Os envolvidos relatam que foram abordados por homens vestidos de preto, que pediam que eles ficassem em silêncio. 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro para a gente desmentir a história. Ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Mas aí logo teve uma entrevista que minha mãe comentou e falou, e depois disso eles não voltaram mais. Eles perguntaram para elas qual que era o sonho delas. De uma por uma, perguntou qual que é o sonho que a Liliane tinha. A Liliane disse o sonho da Valquíria e perguntou no que eu trabalhava, quanto eu ganhava, se a casa que eu morava era minha, e perguntou o que era meu sonho. Depois de ouvir a gente, ele falou pra gente que
estavam indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensávamos em ter. Fui tomar um café, pedi o café, nisso encosta um veículo na época. Várias pessoas no Brasil conhecem, chama Opala, que é um carro grande, preto, todo filmado, não se via nada que tinha dentro dele. Me descem 2 homens, altos, super fortes, muito bem vestidos, de terno preto, calça preta, bem alinhados. Falou pra mim, olha, você é o senhor Carlos, tá? Vai saber o meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia? Quem eu era, quem não era. Então o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quer uma vez? Falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor pra você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Será verdade o que narram as testemunhas? O que os militares que teriam participado das operações ligadas ao caso falam sobre isso? A resposta dessas perguntas você vai descobrir amanhã, no segundo episódio da série especial dos 25 anos do suposto aparecimento do ET de Varginha. Ontem, a suposta aparição do ET de Varginha completou 25 anos. Você acompanhou aqui no Balanço Geral. Você acredita em ET, hein? Eu perguntei pra um monte de gente. Ontem o pessoal na rua falou pra mim que acredita em ET. Eu acredito em disco voador. Você acompanhou aqui no Balanço Geral o primeiro episódio da série especial que nós preparamos para você. Hoje, no segundo capítulo, você vai saber para onde as criaturas supostamente capturadas por militares foram levadas. Presta atenção, para o que você está fazendo aí. E tudo o que aconteceu depois daquele 20 de janeiro de 1996. Vamos ver, balança aí. E a história que marcou Varginha continua na madrugada do dia 21. Nas primeiras horas do dia, a criatura teria sido transferida para o Hospital Humanitas, para de lá ser levada definitivamente de Varginha. Por volta de 4 horas da manhã, os 3 caminhões ainda lacrados foram retirados do galpão e foram para a cidade de Campinas. Que uma vizinha dela teria presenciado uma fita, de que teria filmado de vídeo, teria filmado 2 criaturas, uma viva dentro d'água e uma parada, sem movimento. E essa viva, inclusive, ela estava comendo uma fruta. No final da tarde do dia 22, um comboio de militares da ESA teria sido visto próximo ao Hospital Humanitas. Segundo testemunhas, a movimentação foi rápida e intrigou os moradores do bairro. Houve uma manifestação de policiamento, mas por detrás. 4 da manhã do dia 23, o comboio teria chegado a Campinas, no estado de São Paulo. Primeiro, na Escola Preparatória de Sargentos. Depois, na Unicamp, onde 2 criaturas teriam sido deixadas aos cuidados do médico legista Badam Palhares, em uma ala no subsolo da universidade. A gente procurou também o Dr. Badam Palhares, que também nega qualquer participação nessa história. Agora, há testemunhos de pessoas ligadas à equipe do Badam, de pessoas do Hospital das Clínicas da Unicamp, que juram que viram essas caixas chegando, levadas por militares do Exército no Hospital das Clínicas e sendo encaminhada para análise nesse subsolo. O fato é que esse subsolo existe. Se foi para a Unicamp depois, nós não sabemos, não temos indícios. Temos agora que foi informado. Mas militares que estavam no comboio negam ter levado qualquer tipo de criatura para Campinas. A gente saiu com um comboio com 4 caminhões, levava em Varginha, voltava na ESA. Aí, a parte da tarde, a gente levava mais 4 caminhões. E justamente nesse dia aí coincidiu, no outro dia de manhã, a gente saiu com um comboio para buscar feno para tratar de cavalo em Jaguariúna. Próximo a Campinas, lá, aí foi o que aconteceu. A maioria deles, né, eles negaram, né, qualquer envolvimento com o caso, né. Houve, assim, poucos, tanto do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, que confirmaram para a gente, né, anonimamente, que realmente isso sucedeu. Testemunhas ainda teriam contado aos ufólogos que no mesmo dia, caminhões do Exército e militares dos Estados Unidos teriam sido vistos no campus da universidade.
Na época se conseguiu, os irmãos Mondini conseguiram o depoimento do motorista particular do Dr. Badan Palhares. E ele foi buscar o Dr. Badan na Unicamp, foi buscar e estava no carro, além do Badan, a esposa do Badan. E que ele ouviu o Badan conversando com a esposa, falando o seguinte: ó, tá uma confusão danada, os americanos estão aqui, a gente está analisando as criaturas e vão levar para os Estados Unidos. Um dos pesquisadores da Unicamp que teria ajudado o Badan Palhares na autópsia da criatura negou ter participado dos estudos. Que eu não tinha visto esse ser, eu não tinha feito autópsia disso. Também todos os anos não tivemos nenhum sinal que esse tivesse sido trazido para a Unicamp para algum exame, mesmo não por nós, mas por outros. Não posso falar que ele existe ou não existe, posso falar só que eu não vi. Esse é o único depoimento que eu posso falar, eu não vi o ET. O caso que parecia terminar ali, com a ida das criaturas para os Estados Unidos, ainda continuou. A imprensa nacional divulgou a história de Varginha. O mundo tomou conhecimento do dia 20 de janeiro e livros foram escritos para contar o que aconteceu. A primeira publicação sobre o caso Varginha, lançada em 30 de novembro de 1996, foi escrita pelo ufólogo Vittorio Pacatini. Depois de estudar o caso e publicar o exemplar, ele foi ouvido no inquérito policial aberto pelo Exército. Pacatini e o ufólogo Birajara Rodrigues, que teria descoberto o caso, prestaram depoimentos depois de citarem e incluírem nomes e declarações de oficiais do Exército em suas publicações. Os ufólogos acabaram inocentados e a conclusão do inquérito apontou que o caso não passou de um mal-entendido. O inquérito policial apontou que, na verdade, as meninas teriam visto uma figura conhecida pelos varginhenses. Mudinho, que sempre era visto agachado e encolhido no bairro Jardim Andere. O que aconteceu, o que a gente viu naquela época, eu não sei te falar o que é. Agora, o que a gente passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu, isso sim eu posso afirmar que foi tudo verdade. Eu vou falar o que eu vi com clareza quando chegarem pra gente, falar, olha, realmente a gente pegou, né, a criatura ou qualquer coisa e tá aqui e é, vamos supor, um ET ou é um bicho, aí eu posso falar com certeza o que eu vi. A escola de sargento das armas nunca confirmou ter feito a captura ou transbordo de alguma criatura naquela semana. Em várias ocasiões, entrevistas ou solicitações, a instituição negou qualquer tipo de participação em operações envolvendo seres extraterrestres. Eu acho que um grande triunfo aí do caso Varginha de evidência seria os testemunhos que foram gravados em 96 com alguns militares que participaram da operação. Então, o pesquisador Birajara Franco Rodrigues, junto ao Vittorio Pacatini, né, o Marco Petit e Claudeiro Povo, eles fizeram um trabalho muito sério e conseguiram gravar esses depoimentos na época, no qual sustenta muito das informações que hoje foram divulgadas. E foi ordenado a todos os militares que participaram dessa operação em Varginha, que são vários, temos o nome de cada um deles. Temos o nome de cada um dos serviços secretos que veio aqui, comandando a operação, ou coordenando a operação, tem o nome de todo mundo, sargento, tenente. Vittorio Pacatini, anos depois de publicar o livro com os estudos dele, desapareceu dos holofotes e não falou mais sobre o caso. Até páginas nas redes sociais foram criadas tentando desvendar o paradeiro do ufólogo. Eu vi naquela noite, eles não estavam querendo nem dormir nas barracas. Tanto mesmo que esse caso possa aparecer em cima do acampamento. Quem também preferiu não tocar mais no assunto foi o descobridor do caso, o ufólogo Birajara Rodrigues, que também chegou a publicar um exemplar com a história do ET de Varginha em 2001. O ufólogo, referência sobre a história, trabalhou muito próximo de militares e teve acesso a muitas informações que até então não tinham sido divulgadas. Houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros com a seguinte informação:
venham até aqui mais gente, porque até o exército já está aqui. Verdade ou mentira? Como Varginha soube aproveitar a história que deixou o município mundialmente conhecido? Alega-se que há temor quanto aos efeitos que isso teria na sociedade, de uma revelação dessa envergadura, que a sociedade não estaria preparada para esse tipo de revelação, que isso teria efeitos na economia, nas crenças religiosas, né, nas religiões. O fato é que se alega esse acobertamento. Só que, por outro lado, a ufologia, ela não consegue provar que há esse acobertamento, né? O que há são testemunhos de pessoas confiáveis, pessoas de altos postos, né? Juram que há um processo de cobrimento. A gente espera, tem esperança de que alguma autoridade, né, venha e confirme realmente que o caso ocorreu e dê mais detalhes sobre a operação que se sucedeu na época. E outros profissionais também que nós estivemos em contato, que tem muito medo de vir a público para comentar os fatos que eles vivenciaram dentro do Hospital Humanitas, do seu hospital regional, né? Então, né, a gente espera que com esse tempo passando, mais testemunhas venham a público realmente para dizer o que realmente ocorreu naquela época, inclusive por parte das Forças Armadas, e quem sabe que é uma coisa que acredito que não irá ocorrer, mas a gente soube que há vídeos e fotos que foram registrados pelas Forças Armadas na época dessa passagem dessas criaturas aí do sul de Minas. Amanhã, no terceiro episódio da série especial dos 25 anos do suposto aparecimento do ET de Varginha, você vai ver como a cidade aproveitou a história e o que os moradores pensam sobre o que aconteceu em 1996. Além disso, nós preparamos para você um top 10 especial com filmes envolvendo extraterrestres para você curtir no final de semana. Não perca! E nós novamente entramos em contato com a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, para ouvir o posicionamento dos militares, mas não tivemos um retorno. Para tudo que você está fazendo agora, preste atenção nessa série que a gente preparou com muito carinho para você. Hoje completam 25 anos da suposta aparição do ET de Varginha. Nós preparamos uma série especial em 3 capítulos, sobre este que é considerado um dos principais eventos da ufologia mundial. Nós conversamos com especialistas e também com pessoas que acompanharam de perto toda a movimentação na cidade de Varginha. No episódio de hoje você vai saber tudo o que aconteceu naquele dia 20 de janeiro de 1996. Mais importante da ufologia brasileira, um dos mais relevantes para os estudos mundiais, aconteceu aqui em Varginha, no sul de Minas Gerais, há 25 anos. 20 de janeiro de 1996. Os varginhenses que acordavam naquele dia não imaginavam que a data marcaria a história e mudaria os rumos da cidade. Um dia chuvoso, um temporal de janeiro que, segundo testemunhas, fez o céu daquela manhã escurecer. Ainda durante a madrugada, na zona rural de Varginha, um casal viu algo estranho. Tinha 5 metros de altura do chão. Ele tinha o tamanho do micro-ônibus, sabe? A gente ficou avistando aquilo até dobrar o morro pra cá, pra Varginha. Na traseira ele tinha uns negócios que mexiam assim, sabe como quando você põe uma serpentina no ventilador que fica banando? Daquele tipo assim.
O seu Eurico e a dona Oralina trabalhavam e moravam no sítio que fica bem próximo da cidade. Naquela noite, dona Oralina perdeu o sono. Ouviu o gado agitado e fazendo muito barulho. Ao sair na janela, ela se surpreendeu com algo que nunca tinha visto e chamou o marido. Ele veio nessa direção, bem devagarzinho, dessa direção, foi indo e sumiu nessa direção. Algum animal desapareceu ou não? Sumiu o bezerro, esse bezerro que eu falo que é deformado, sumiu. O que eles viram seria um objeto como este que o seu Eurico, 25 anos depois, ainda se lembra bem. Sem esquecer nenhum detalhe, ele reproduz em uma folha o desenho de algo que mudou a vida dele. Então, era brilhante por causa da fumaça que ela clara, né? E aqui onde que ficava a casa? A casa ficava embaixo. Pela forma que passou lá, acho que tinha um defeito assim, né? Tinha um defeito, porque estava muito baixo. Apesar que você não sabia o que era, né? Mas o que chama ainda mais atenção é que uma semana antes, no dia 13 de janeiro, uma outra testemunha teria visto algo parecido. Descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando. Como se estivesse procurando algum local para poder baixar. Quando que eu cheguei aproximadamente próximo a Varginha, tá bem na entrada da cidade, uma coisa, eu olho para o alto e uma coisa me chama a atenção. O que é? Era uma aeronave, tá, em forma cilíndrica, como se fosse um tubo de avião, tá, com um rasgo enorme lateralmente e saindo fumaça e caindo. O barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina de lavar roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Cheguei, fui barrado por esse pessoal militar, né? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original. Era como se fosse um alumínio, um avião de alumínio, sabe, uma chapa bem brilhosa que o sol batia, refletia, não tinha nada de lâmpadainha, luzinha, isso é mentira, não existia. O que existia era como se fosse um tubo de avião, tipo um charuto, com rasgo, saindo uma fumaça cinza, esbranquiçada, lateralmente, e ele caindo direto para o chão. Além das muitas coincidências que envolvem o aparecimento de OVNIs e de uma possível nave espacial, a história daquele dia 20 ainda continua. Isso porque criaturas estranhas teriam sido vistas em Varginha. Rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto, vermelho. Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. Agachado. Foi exatamente aqui, neste local, que as irmãs Valquíria e Liliane, e também a amiga Kátia, que estavam com elas, viram a criatura. As meninas contaram, na época, que quem apareceu para elas foi uma figura de pele marrom e oleosa, olhos vermelhos, 3 chifres na cabeça e também as veias estariam bem saltadas. Ainda segundo o relato das meninas, o tal ser extraterrestre que estaria aqui estava agachado, muito assustado e encolhido, bem próximo a esse muro que fica nesse terreno no bairro Jardim Andere. Desesperadas, as meninas correram para casa, onde contaram para a mãe o que tinham visto. Ao retornarem para o terreno, a criatura já havia desaparecido. Restaram apenas algumas marcas de pegadas e um cheiro de amônia muito forte. Eu estava mais na frente um pouquinho delas, ela vindo atrás, e eu com 2 sacolas na mão. Na hora que eu fui passar o terreno baldio, né? Aí me chamou uma pichação no muro, me chamou atenção. Aí eu fui olhar naquilo que me chamou atenção e para baixo um pouquinho tava essa criatura. Tava abaixado, né? Que a gente viu uma altura dessa assim, ó. Só mais um detalhe que seria importante,
é ressaltar que elas não queriam fazer esse depoimento. Eu fui lá na residência delas agora, tentar convencê-las mais uma vez. Graças a Deus tivemos sucesso, em confiança. Segundo os ufólogos que estudam o caso, na rua debaixo do terreno onde as meninas viram a criatura, outras testemunhas teriam visto equipes do Corpo de Bombeiros capturando animais. Disparos de armas de fogo também teriam sido ouvidos. A gente achou também uma testemunha nova, que é um morador do bairro Jardim Andere, em que ele relata que ainda na manhã do dia 20 de janeiro, ele um pouco para baixo ali da rua Suécia, após uma linha férrea, ele disse que viu a uns 50 metros de distância uma área isolada pelo exército e alguma coisa sendo transportada dentro de um saco. Uma caixa de madeira coberta com saco. A gente localizou também um ex-militar dos bombeiros que confirmou de forma inédita que ele alega que estava no Jardim Andere podando árvores. 9 horas da manhã houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros de Varginha relatando um animal estranho no bairro Jardim Andere. Esse chamado foi passado via rádio para eles e ele alega que foi verificar junto com os dois amigos o que estava acontecendo. E as histórias de aparições de criaturas não pararam por aí. Ainda no dia 20, durante a noite, o soldado Marco Eli Xerezi teria resgatado um dos seres em um matagal no bairro Jardim Andere. Ele e outro oficial teriam colocado a criatura no carro. Durante a operação, Marco teria carregado o tal ser extraterrestre no colo e a criatura teria arranhado o soldado. Os militares então teriam levado o ser para o pronto-socorro e em seguida para o hospital regional. Pegou para mim assim, ó, esse caso ainda vai dar muito pano pelas mangas ainda. Esse caso ainda vai sair muita coisa. Segundo os relatos, né, que se obteve, a criatura teria passado em frente o carro e se abrigado numa obra próxima. O Marco teria ido lá, pego a criatura, colocado no banco de trás desse Fiat Premio. Eles, como conheciam um médico que trabalhava num posto de saúde próximo, eles levaram até esse posto de saúde. O médico veio até a porta lá e quando ele viu que estava lá no banco de trás do Fiat Premio, ele falou que aquilo não iria ser atendido ali. E aí eles foram para o hospital regional. Durante a noite, uma outra operação teria sido montada para transferir a criatura do hospital regional para um hospital particular. Como o hospital regional é uma área muito central e começou a chamar muita atenção, eles resolveram transferir a criatura do hospital regional para o Humanitas, porque o Humanitas era um local mais afastado do centro, porque seria um hospital mais aparelhado, com mais recursos, né? O contato que o soldado Marco Eli Xerezi supostamente teve com a criatura é parte fundamental das investigações. O oficial morreu poucas semanas depois, em decorrência de uma infecção generalizada, onde teria perdido toda a imunidade. Quando ele foi atendido no hospital, com febre alta, dores nas costas, que rapidamente evoluiu para um quadro de septicemia, foi levado para o CTI, que apesar do uso dos melhores antibióticos da época, intravenoso, ele veio a falecer em menos de 48 horas. Então, eu acho assim, que no momento da captura, como pode ter havido um contato de pele, é onde meu irmão poderia estar com a imunidade baixa, ou poderia ter algum corte, alguma cicatriz, alguma coisa assim, em que a qual a bactéria penetrou e aglomerou. Realmente internou com um quadro atípico de uma infecção extremamente grave com um rapaz jovem, que o levou ao óbito em pouco tempo, sem nenhuma condição de recurso para cuidar daquela infecção naquele momento, já que tudo indica que as defesas do organismo dele estavam prejudicadas.
Meses depois, uma outra criatura teria sido vista em Varginha. Em abril de 1996, Dona Terezinha estava em uma festa de aniversário, aqui neste local, que era um salão de festas no zoológico de Varginha, quando saiu para fumar e se assustou. E aquela criatura muito feia, dos olhos vermelhos bem grandes para fora. Ele não tinha chifre, não, porque eu não vi, porque me representou que ele estava de capacete. Porque do lado, assim, do lado tinha uma aba assim, dourada, brilhando. E ele era marrom escuro e assim, tinha brilho no corpo dele. Na mesma época, alguns animais do zoológico foram encontrados mortos. Na época que aconteceu essa ocorrência, foram 4 animais, né? 2 veados, uma anta e uma jaguatirica. Animais que são herbívoros, né? Os veados e a anta são animais herbívoros e a jaguatirica carnívoro. E todos eles apresentavam uma coloração de aspecto meio prateado, cinza prateado, no trato gastrointestinal. E isso daí levou a gente a suspeitar de algum problema existente, mas animais que se alimentavam de coisas diferentes. Mas os depoimentos das várias testemunhas que disseram ter visto objetos e seres estranhos naquele dia 20 não teriam agradado às autoridades. Os envolvidos relatam que foram abordados por homens vestidos de preto que pediam que eles ficassem em silêncio. 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro para a gente desmentir a história. Eles ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Mas aí logo teve uma entrevista que a minha mãe comentou e falou, e depois disso eles não voltaram mais. Eles perguntaram para elas qual que era o sonho delas. De uma por uma, perguntou qual que é o sonho que a Liliane tinha. A Liliane disse o sonho da Valquíria e perguntou no que eu trabalhava, quanto eu ganhava, se a casa que eu morava era minha. E perguntou o que era meu sonho. Depois de ouvir a gente, ele falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro que nós nunca pensávamos em ter. Fui tomar um café, pedi o café e nisso encosta um veículo na época. Várias pessoas no Brasil conhecem, chama Opala, que é um carro grande, preto, todo filmado, não se via nada que tinha dentro dele. Me descem 2 homens, altos, super fortes, muito bem vestidos, de terno preto, calça preta, bem alinhados. Falou pra mim, olha, você é o senhor Carlos, tá? Vai saber meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia? Quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe de nada, cala a boca e vai embora, que é melhor pra você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Será verdade o que narram as testemunhas? O que os militares que teriam participado das operações ligadas ao caso falam sobre isso? A resposta dessas perguntas você vai descobrir amanhã no 2º episódio da série especial dos 25 anos do suposto aparecimento do ET de Varginha. Não